Bom, aqui nós temos o Stick Prince Baby, certo? Confesso que eu vou fazer esse vídeo às cegas. Eu nunca abri um desse, é um equipamento novo que chegou há poucos dias. E vamos fazer um vídeo sem saber nem sequer o que vamos encontrar aqui dentro, certo? Vamos começar. Então, o que é que nós temos aqui? Aqui é sílica. Nós temos uma coil head reserva, a coil head M2, modelo M2. Nós temos o tanque, é um TFV12 Baby, Prince Baby. Nós temos o mod Stick Prince Baby, tá aqui. Temos também alguns manuais, certo? O cabo para carregar, algumas peças reservas, alguns silicones reserva e outra sílica. Então vamos lá, vamos deixar isso aqui de lado, isso aqui também, isso aqui também. Vamos começar com as instruções pelo tanque. Quando você compra um equipamento novo, é aconselhado que a primeira coisa que você faça é desmonte o tanque. Como é que você desmonta esse tanque? Deve ser igual a qualquer um outro tanque. Ele é todo baseado em roscas. Então você segura nessa parte de metal, segura nessa outra parte de metal e gira. Gira. Ele vai abrir. Certo. Aqui a gente tem uma coil head, que é uma coil head própria do Prince, certo? Uma coil head de 0,5 ohms, certo? Deve produzir muito vapor. A coil head, como é que você tira daqui? Dessa forma. Ai, não acredito. Eu tive que dar uma pausa. Foguei a coil head com alicate, às vezes acontece, principalmente se a mão estiver um pouco úmida. Mas ela também é baseada em rosca. Você desenrosca essa coil head daqui. Temos o vidro, que não é rosca. O vidro, ele faz pressão com esse silicone aqui, esse O-ring, que veda, certo? E aqui está o tanque completamente desmontado. Eu acho inclusive, pronto, ele sai até a drip tip, certo? Quando você recebe seu equipamento novo, a primeira coisa que você deve fazer é desmontar o tanque. Qual o intuito? O intuito é conhecer como o tanque é. E depois o seguinte: isso é a coil head. Isso aqui, essa peça, que alguns chamam de maneira equivocada de filtro, ela não tem nada a ver com filtro. Ela existe no equipamento, mas para exercer uma função de pavio. Esse algodão que tem nela, ele exerce muito mais uma função de pavio que de filtro. Por que pavio? Aqui dentro nós temos uma resistência. Essa resistência, quando você aciona o botão, ela esquenta e evapora o líquido que está onde? No algodão. Então ele retém o líquido para que se transforme em vapor posteriormente, certo? Então, como você vai usar a resistência pela primeira vez, o correto é que você aponha no lugar de volta e pega o líquido que você comprou e pingue algumas gotas no algodão, certo?
Pode pingar ao redor do algodão, algumas gotas de líquido. Não pingue no centro, porque se você pingar no centro, ele vai escorrer por aqui e vai fazer a melação. Você pinga no algodão, certo? Pinga algumas gotas. Eu calculo que aqui, no caso dessa resistência, como tem bastante algodão, pingar umas 7 a 10 gotas ao redor do algodão é o correto. Depois observe aqui do lado que tem o lugar por onde o líquido vai entrar no algodão. Pinga uma gota em cada um desses, certo? Depois disso, você vai montar novamente seu tanque. Então você pega o vidro, encaixa, você pega a parte de cima do tanque e enrosca. Observe, essa parte aqui, essa parte, ela vai enroscar aqui em cima da coil head, certo? Então, ó, ela enrosca dessa forma. Não tem segredo, certo? O correto é você dar um apertozinho maior na resistência, põe e fecha o tanque. Olha lá, fechou. Olha, eu geralmente faço isso quando eu faço um vídeo para demonstrar ao cliente. Eu não aperto muito, mas o correto é que você dê um aperto firme, sabendo que num futuro não muito distante você vai precisar abrir esse tanque para colocar a resistência nova, porque essa resistência, com o passar dos dias, ela vai escurecendo o algodão e chega um ponto que passa um gosto terrível, fica passando um gosto de queimado a todo instante. Então você vai ter que botar uma resistência nova. Então você dá um aperto bom, sabendo que um dia você vai precisar abrir novamente. Drip tip a gente põe no lugar. E agora a pergunta: e como enchemos o reservatório de líquido? Muito simples e prático. Você observe que aqui tem uma seta nessa direção. Ele indica isso aqui. Então você vai, ó, empurrar isso aqui. Olha, você bota o dedo na tampa e empurra. O líquido, eu vou frisar bem isso. Para você encher o reservatório, o líquido deve ser posto aqui, ó, nessa fenda aqui. Nunca no centro. Botou o líquido no centro, ele passa direto pela resistência e vaza. O líquido deve ser colocado aqui, nessa fenda aqui. Pode completar, não tem essa de, eu coloco quanto? 70% do tanque? 80%? Não, pode completar, certo? Pode encher o tanque. Depois do tanque cheio, fechamos o tanque, certo? Eu creio que isso seria o suficiente para explicar o tanque, o TF-V12 Prince Baby Prince. Mas agora eu vou dar umas dicas sobre a utilização, de como utilizar. Primeiro, observem a parte de baixo. Deixa eu abrir aqui, pronto. Isso aqui, que tem desse lado e deste lado, é chamado de airflow. É por aqui que o ar entra quando você bota a sua boca aqui e suga. Esse ar tem que entrar por algum lugar, ele entra pelo airflow. Logo, se você deixar o airflow meio fechado, você vai ter que colocar mais força na hora de sugar, de tragar. Se você usa o airflow mais totalmente aberto ou mais aberto, você não vai precisar colocar tanta força para sugar, certo? Uma dica para evitar vazamento é que toda vez que você for abrir a parte de cima para encher de líquido, você deve, antes disso, fechar completamente o airflow, certo? Então fechou o airflow, abriu a parte de cima,
encheu o tanque de líquido, fechou, abriu. Não tente usar o equipamento com airflow fechado. Não vai ser bom, não vai ser agradável, certo? Outra dica para evitar vazamento também é: nunca deixe esse tanque num lugar onde ele esquente muito. Por exemplo, vou deixar aqui no carro enquanto eu vou almoçar ali. O carro fica no sol, exposto ao sol. Esse tanque vai chegar a 60, 70 graus fácil. Isso vai fazer o quê? Vai fazer com que o líquido, que é meio oleoso, fique mais liquefeito e o algodão não vai reter esse líquido e ele vai derramar pelo airflow. Outra dica: eu posso deixar meu equipamento deitado? Pode, enquanto você estiver usando. Se você vai guardá-lo em pé, equipamento em pé, certo? Eu preciso esvaziar o tanque para guardar? Não preciso, mas seria bom para evitar que o líquido encharque demais o algodão. Eu sempre que vou guardar um equipamento, eu uso até terminar o líquido, certo? E finalizando a parte de dicas, mais uma também para evitar vazamento. Eu falei antes, há poucos segundos atrás, que o correto pode encher o tanque. Mas vamos uma situação hipotética. Você está usando, o seu tanque está com o líquido pela metade e você vai sair. Aí você pode pensar: poxa, vou abrir, completar o líquido, completar o tanque, para eu não precisar levar o frasco do juice para a rua. Errado. Não é bom, não é aconselhável que você abra para refilar, que é como chamamos, abra o tanque para refilar com líquido aqui dentro. Por quê? Ele fica aqui dentro lacradinho. Você pode observar que isso aqui é uma borracha. Ela serve justamente para, na hora que fecha, ela dá uma certa vedação. Quando você abre para pôr líquido, o que é que acontece? O ar entra por aqui. Esse líquido que está aqui, que tem uma certa pressão, perde essa pressão e para onde é que ele corre? Todo para o algodão. Aí você pode encharcar demais o algodão e quando você for tragar, vir gotículas de líquido na sua boca. Ou você pode fazer com que o tanque vaze. Então o correto use o tanque até que o líquido chegue no limite aqui para terminar. Também não insista em usar o tanque com ele vazio. Você vai queimar o algodão, vai ter que botar outra resistência e comprar um kit novo de resistência. Então use pelo menos até o líquido chegar nessa última dobra do tanque. E aí você completa. Usa novamente e completa, certo? Eu creio que para a questão do tanque do TFV12 Baby Prince, seriam essas dicas. Uma coisa que eu não tinha prestado atenção é que existe nessa tampa um botão de travar, para travar. Nas outras versões não existia. Observe aqui. Isso aqui é um botão. Se você tentar abrir sem apertar nesse botão, a tampa não abre. Então você aperta o botão e ela abre. Ela tem uma trava. Fechou. Para abrir, para abrir você tem que apertar o botão, certo? Então, tanque, são essas as dicas. Vamos para o mod. O mod é muito mais simples que o tanque. Não existe dicas a ser dadas. Eu só vou falar o que para você. Como liga? 5 toques. Ligou. Aqui, se eu apertar o botão, segurei para usar, o botão vai ficar piscando durante alguns segundos. Por quê? Porque ele está dizendo para mim que o tanque não está no lugar. 5 toques liga, 5 toques desliga, certo? Só isso. É um modo selado, a bateria interna você não pode abrir para tirar a bateria, ok? Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos fazer um teste no equipamento. Porém, eu não vou pôr líquido nesse tanque. O tanque é novo, quem vai colocar líquido é o futuro dono,
certo? Como é que nós vamos fazer o teste? Primeiro vamos fazer um teste do mod. Vamos ver se ele está produzindo vapor. Eu vou pôr um tanque totalmente gigantesco. Só para ver se ele está fazendo vapor, certo? 5 toques. Ele pega, porque o que define se vai funcionar ou não é o tamanho da rosca. A rosca é padrão 510. Observe aqui uma coisa. O botão não mais piscou, o botão agora acendeu. Isso quer dizer que ele reconheceu o tanque. Agora eu vou ver se ele vai fazer vapor. Vou confessar a você que o vapor está muito pouco. Mas entenda que o tanque é totalmente desproporcional ao equipamento. Mas ele está fazendo vapor. Certo? E como é que nós vamos ver se esse tanque está todo certinho? Bom, o tanque não é um eletrônico, né? Então a gente só vai ver se a resistência não está em curto ou se a resistência está mal encaixada. Como é que eu vou ver isso? Eu vou ver aqui no meu equipamento. Eu vou encaixar aqui. Espero que o equipamento reconheça logo de primeira. Encaixei. Deixa eu dar um toque aqui no botão, só um toque. Pronto. Observe aqui que ele está marcando 0,19, certo? Essa resistência é de 0,15, então está numa margem boa, certo? Mas eu creio que com o uso ela vai baixar mais um pouquinho, mas está reconhecendo sim, certo? Eu vou desenroscar. Ele vai zerar a impedância. Já está marcando 000 novamente, dizendo cheque atomizador, porque eu já desenrosquei. Eu vou enroscar de novo e vou dar um toque. 0,19, certo? Ele está lendo a coil head, está lendo a resistência. Deixa eu tirar ele daqui. E por que eu não fiz esse teste nesse equipamento? Porque ele não tem display para me mostrar. Eu teria que segurar o botão. E se eu segurar o botão vai queimar o algodão, certo? O equipamento vai chegar separado. Você só vai precisar juntar as partes e fazer tudo da forma que eu falei. A última dica para hoje, para esse equipamento, e não só para esse equipamento, para todos os equipamentos, é a seguinte. Esse botão, deixa eu desligar, ele existe para 3 coisas. Primeira, ligar o equipamento. A segunda função desse botão, desligar o equipamento. E a terceira função é acionar a resistência. Então, você nunca acione esse botão quando o tanque estiver no local e fique conversando segurando o botão. Ou acione, espere alguns segundos e depois dê uma tragada. Não, esse botão é para ser acionado no momento da tragada. Segura o botão. Quando você terminar a tragada, você solta imediatamente o botão. Entenda, 4, 5 segundos desse botão acionado é o suficiente para queimar o algodão da resistência. Quando você aciona e traga, o ar é puxado e ele passa pelo centro da resistência. Isso ajuda a arrefecer a resistência. A resistência está esquentando e ao mesmo tempo o ar está fazendo esfriar. Porém, se você aperta e não traga, a resistência está apenas esquentando e vai queimar facilmente o algodão. Então, o que eu tenho a dizer é, o botão serve unicamente, essa terceira função do botão é unicamente para tragada. Apertou, tragou, terminou a tragada, solta o botão. Não mantenha pressionado. Eu digo e sou bem enfático nisso, porque eu já presenciei muitas pessoas cometendo esse erro de segurar o botão, belele. Não é o certo. O botão pressiona e segura no momento de usar e solta assim que termina a tragada, certo?
E mais uma dica agora sobre as tragadas. O mundo não vai acabar amanhã. Você não precisa dar uma tragada como se esse mundo fosse acabar. Aquela tragada que é assim. Não, você não precisa disso. Você tem que dar uma tragada lenta. Pode ser uma tragada lenta do tipo... Você não precisa fazer... Não, isso só vai fazer jogar líquido na sua boca. Uma tragada lenta, uma sucção lenta, certo? Outra coisa. O fabricante diz que o aconselhado é que dentre uma tragada e outra, você espere pelo menos 40 segundos. Nada de estar tragando uma vez atrás da outra, do tipo... Por quê? Se você fizer isso, esse tanque vai esquentar. E se o tanque esquentar, vai acontecer o que eu venho falando desde o começo do vídeo. Vai vazar líquido. Então, uma tragada, 40, 50 segundos, outra tragada, 40, 50 segundos, outra tragada. Você não precisa dar 5, 6, 7 tragadas consecutivas, certo? Então, eu acho que era isso o que eu tinha para falar sobre o equipamento. Eu creio também que são essas dicas, certo? Creio que também que com essas dicas você vai ter tudo o que precisa para iniciar o uso. Só chamando a atenção para mais um detalhe. Eu notei que esse equipamento não traz vidro reserva. E observe como é esse vidro. Caiu, bateu, quebrou. Certo? Então, muito cuidado com esse vidro. Até porque um vidro desse custa R$30 e não é bom para ninguém quebrar esse vidro. Tá ok? Eu acho que é isso.